Olá, amigos da TV Câmara, estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje com a presença do vereador Cleiton Luiz Bachauer. Importante a presença dele, porque hoje trouxe muitas informações e uma surpresa também, porque voltou a lecionar na Univale. Nós já vamos deixar ele contar essa história aqui. Obrigado a você que está conosco aqui em sintonia com o programa Fala Vereador. Hoje com a presença do Cleiton Luiz Bachauer e muitos assuntos que eu não sei se vai dar tempo. Portanto, vamos conversar com o vereador. Boa noite, vereador. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito boa noite, Carlos Antônio. Sempre um prazer a gente poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa cidade, falando um pouquinho da nossa trajetória, falando um pouquinho da vida política do país, que passa por esse turbilhão. Turbilhão nisso, né, de sentimentos, turbilhões de indignação, enfim, de um feeling que a população está sabendo que tem muita coisa errada no Brasil e resolveu dar um chega, né? Resolveu dar um basta nessa situação. Isso é muito bom. Vamos conversar com o senhor sobre isso. Antes, porém, vereador, era voz corrente dias atrás e tal, não sei se o senhor, a senhora que está em sintonia conosco, percebeu que eu citei o nome do vereador e não fiz, como das outras vezes, o partido. Por quê? Quero a gente, para não cometer determinadas gafes que às vezes, e ainda mais em períodos eleitorais, a gente pode arrumar uma confusão danada. O senhor integraria outra sigla partidária, até porque o nosso programa, ele é reprisado outras vezes. Então a gente apresenta hoje o programa para você, né? E aí repete e a sigla seria outra. O senhor estaria integrando outra agremiação partidária? Como é que está essa situação? Exatamente, Carlos Antônio. Sempre, em todo período que precede um processo eleitoral, há um rearranjo político. Esse rearranjo acontece na Câmara Federal, acontece nas Assembleias Legislativas e não tem como, né, não acontecer nas câmaras municipais do Brasil inteiro. Nesse momento que já antecede, o legislador já entendeu isso, né, junto com a Justiça, que deveria se abrir uma janela. Porque essas questões de mudança partidária, elas haveriam de qualquer forma, mas com a janela se haveria então essa possibilidade institucional de se fazer sem prejuízo da perda de mandato, né, ao parlamentar. Com isso acontecendo, os rearranjos políticos notoriamente, né, passam a fazer parte do jogo, passam a fazer parte da nossa vida, da vida parlamentar normais, né? E do preparatório para as eleições. Com isso, grupos políticos vão se mexendo. E os grupos com mais afinidade, obviamente, vão se encontrando. Dentro desse rearranjo, no meu partido anterior, né, vieram pessoas, né, que se aglutinaram, entenderam que esse seria o caminho. E, obviamente, eu também procurei um caminho de que encontrasse um grupo político com mais afinidade para a gente construir o projeto político futuro, né, para a cidade de Itajaí. E aí nós encontramos, né, no PSD, o mesmo partido do governador Raimundo Colombo, o mesmo partido do meu líder, deputado, né, estadual Gelson Merizio, que é o presidente da Assembleia Legislativa e também presidente estadual do nosso partido. Encontramos na Eliane Rebelo, né, nossa ex-vice-prefeita, ex-secretária de Desenvolvimento Regional aqui da nossa região e da nossa cidade de Itajaí, né, também uma grande parceira, uma grande líder, com um grupo político muito forte e que pensamos, né, ajustamos o nosso pensamento e juntamos forças aí para a gente poder construir esse grande partido e com esse partido um grande projeto para o futuro da nossa cidade. Então estou muito bem, estou animado, estou confiante, né, de que a gente vai conseguir fazer um grande trabalho e esse grande trabalho, obviamente, de mãos dadas, né, com outros partidos co-irmãos e assim a gente construir, fazer e refazer, né, da nossa cidade uma cidade cada vez mais forte, com representatividade política, mas acima de tudo, né, com um bem-estar para o nosso cidadão, que é o que a gente quer, é o que, por fim, deseja e anseia, né, os projetos políticos, os partidos políticos, as agremiações e cada indivíduo que faz política, como é o nosso caso. O senhor falou em fazer, refazer e tal. Nós temos, inclusive, por conta do presidente Luiz Carlos Pissetti, juntamente com todos os senhores vereadores, nós temos um institucional
do Legislativo itajaense falando... Repolitizar. Repolitizar. Perfeito. Está na hora, né, vereador? Precisa. Tá na hora, todas essas manifestações, toda essa insatisfação que a gente vê nas ruas hoje acontecer, é o povo brasileiro dizendo chega, não dá mais para se manter. Esse sistema, esse tipo aqui noja, esse tipo aqui acaba distanciando a população do político, né? Esse modelo que nós estamos vivendo hoje. E isso tem que ter um basta, né? Graças a Deus e graças a algumas atitudes do Poder Judiciário, porque quando o Poder Executivo é inerte, quando o Poder Legislativo acaba deixando um vácuo, né, sem nenhuma liderança surgindo fortemente ali para poder dar um norte, acaba o Judiciário tendo que tomar conta. Vereador, o senhor me permita, o senhor voltou a lecionar na Univale. O senhor é formado em ciências políticas. Por favor, o senhor poderia falar para os nossos? Claro, O que o senhor vai lecionar agora? Eu tenho na academia, eu fui aluno, sou egresso da nossa Universidade do Vale do Itajaí, concluí minha graduação em ciência política já há bastante tempo, em 2008. Depois fiz algumas extensões, alguns cursos, depois fiz o mestrado em gestão de políticas públicas, concluí em 2012, já dou aula na Univale desde 2008, parei um tempinho e agora retomamos então no curso de Direito, no campus de Balneário Camboriú, né, a cadeira de Ciência Política. Também leciono Introdução às Ciências Sociais, para entender um pouco de todo esse movimento, e também leciono tópicos em Política Internacional, para o curso de Relações Internacionais também aqui da nossa Univale. E é um prazer enorme, né? A gente se energizar com essa gurizada de 17, 18 anos, né? Recém-saídas ali do ensino fundamental, vindo para a universidade. É muito bom esse contato, porque tu aprende muito mais com eles, né, do que ensina. Mas é uma parceria muito gostosa, é uma troca de energia muito boa que tu acaba trazendo isso para o teu dia a dia, para a tua vida, né? E esse contato é que te faz repensar, né, e pensar numa nova forma de fazer política. O tema repolitizar, realmente, que o presidente Luiz Carlos Picchetti tem implantado, aqui é para chamar a nossa atenção. E, de fato, precisa ser feito. Porque alguma coisa nesse nosso país nós precisamos mudar e, quiçá, seja, né, o nosso pensamento um sistema de governo. Sempre defendi, né, um parlamentarismo aqui no Brasil. Quem sabe seja, né, uma forma diferenciada de se conduzir o próprio presidencialismo. O fato é que tem que ter uma ruptura do processo. Uma ruptura desse processo, tem que ser urgente, é já. Precisa. O povo Aliás, quer isso. Para ontem, né? O povo quer isso, o povo deseja isso. E como nós não estamos no parlamentarismo, é tão difícil ter a queda de um governo num presidencialismo, né, porque te dá ali 4 anos de mandato praticamente e sem nenhuma chance, né? O cara, para cair num sistema, num presidencialismo, tem que ser muito ruim. E, infelizmente, né, a tempestade perfeita hoje está formada. E acredito, né, seria um prognóstico até ousado, mas acredito que não vai demorar muito. O senhor acredita que a queda do impeachment governo, da presidente Dilma? Ou no impeachment, ou então na cassação do registro da chapa, né? Mas aí seria a chapa toda. Aí cairia Dilma e Temer, né, nesse prognóstico. Então, mas uma coisa ou outra é fato que precisa acontecer. O Brasil já chegou no fundo do poço. Não tem mais como afundar. E aí, chegando no fundo do poço, também tem uma boa notícia, né? Que daí o caminho só tem um, né? Que é novamente subir. Mas para que isso aconteça, precisa realmente a saída, né? Precisa realmente aquilo que no parlamentarismo a gente chama de queda de governo. E se decreta novas eleições. Isso seria corriqueiro, seria normal, seria uma atitude tranquila dentro de um país com modelo parlamentarista como sistema de governo. No Brasil é que é tão difícil, porque nós temos aqui um presidencialismo de coalizão copiado, meio às turras dos Estados Unidos, mas que não funciona. A gente sabe que as instituições aqui... A Constituição nos Estados Unidos tem alguns artigos, nós temos 5.000 artigos na Constituição. Muitos deles ainda nem sequer foram regulamentados. Então é uma pena, né? A nossa Constituição é uma Constituição parlamentarista, por essência. E acredito que o deputado constituinte, lá em 88, quando a fez, pensou que em 92 o povo iria, pelo plebiscito, optar pelo parlamentarismo. E aí o Brizola, o Lula, né, tanta gente na época convenceu a população que o presidencialismo seria o melhor modelo. E aí começou a bagunça. Essa situação, o senhor agora, desta última quinta-feira, desta última quarta-feira em diante, vereador, as coisas ficaram muito mais nebulosas, muito mais
digamos assim, tensas, a população está nervosa, o povo, tu conversa com as pessoas, vereador. A primeira coisa, tu ouvisse lá, já pegasse esse vídeo no celular, já, até porque a rede é muito rápida, né? A internet é muito rápida, enfim. Isso prenuncia alguma atitude, porque as coisas estão caminhando para uma situação em que ou para diretamente as mãos da Suprema Corte. E a Suprema Corte tem condições de ser rápida nesse sentido, de dar uma resposta à sociedade? Há muito temor, né, da classe acadêmica, muito temor nosso sobre o que vai acontecer. Né? Existem vários modelos, vários cenários que a gente monta pela frente. Militares, inclusive? Inclusive, mas é muito difícil ter essa situação. Né? Um golpe militar no país praticamente muito difícil de ocorrer, a não ser que haja realmente um enfrentamento muito forte, ou prenúncio de uma guerra civil que há. Né? Se de fato acontecer, aí a saída, né, seria uma saída dura, mas poderia. Há professores, né, colegas que falam muito, né, que estamos vivendo um pré-64. Hoje de manhã eu ouvi muito essa expressão. Mas eu não acredito, eu ainda acho que dentro desse cenário... Eu senhor porque eu ouvi isso pela manhã hoje também. Mas dentre esses cenários, eu ainda acredito que a saída institucional, porque eu não acredito que ela vá sangrar, a presidente Dilma vai sangrar durante tanto tempo ainda, permanecendo no cargo. Acho que não. Acho que alguma saída ela vai ter que ter. A renúncia acho muito difícil pelo histórico do PT. O outro viés ou é o impeachment ou é a cassação da chapa dela no TSE. Pelo impeachment, o vice-presidente assume e tem condições. Eu acredito ao Michel Temer, ao vice-presidente da República hoje, uma pessoa confiável, uma pessoa que tenha um discurso importante, com um partido que sabe falar com a nação, sabe compor um governo. Mas o Congresso, tenha diálogo. Também com o Eduardo Cunha na Câmara, do jeito que está, e Renan Calheiros sendo denunciado também presidente do Esse é o perigo do Senado. Segundo cenário, é a cassação da chapa. Se caça-se a chapa Dilma-Temer, aí sim, aí nós teríamos o terceiro na linha de sucessão chamado. Eduardo Cunha, impossível, não tem credibilidade moral para poder assumir o país. É réu em processo, não poderia assumir o país. Passaria-se então ao quarto na linha de sucessão. Renan Calheiros, também não pode, é réu no processo, também da Lava Jato. Então passaria-se a mão do presidente da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, e aí para convocar novas eleições em 90 dias. Aí está o perigo, né? A gente chega num cenário, né, nesse ponto que em 90 dias, 120 dias, teríamos uma nova eleição. E uma eleição não mais polarizada, né, não mais entre PT e PSDB protagonizando o processo. Porque aí teríamos, né, o PT já fragmentado, já acabado, o PSDB tentou se dar bem nessa onda e acabou hostilizado como oportunista, indo o Aécio, indo o Alckmin lá para a Avenida Paulista, saíram de lá xingados. Então, obviamente, esse literalmente escorraçados. Exato. Então, essa polarização acabou. E agora? Quem será esse novo líder que vai emergir no Brasil? A gente olha para trás, um passado não muito distante, a gente vê o Collor, mais ou menos nessa situação, né? A gente vê um Hitler subindo nessa situação na Alemanha, né, nos anos 40, nos anos 30, nos anos 40. Então, se a gente for parar para pensar, nós temos quem são os líderes brasileiros hoje que poderiam levantar. A Marina sumiu, o Aécio não conseguiu se estabelecer como líder. O Bolsonaro é uma grande liderança, né, que tem muita gente com o ouvido colado nele. Lideranças evangélicas, como Malafaia, lideranças... Onde estão elas? Né? Então, vamos ver. Esse é o nosso desafio, de criar um novo cenário para um futuro próximo, né, para ver o que poderia suscitar isso. Se o vice-presidente da República assumisse, não, tudo bem, seria uma situação mais, né, chamaria um governo de coalizão. O vice-presidente tem essa credibilidade porque já foi presidente da Câmara, é um bom negociador, dirige o maior partido dessa nação. Mas está extremamente chateado porque foi, desde a carta para Dilma lá, algum tempo atrás, ele foi o coordenador da Dilma. Ou então esse chateamento, essa chateação do vice-presidente talvez seja orquestrada por um momento
deixa sangrar sozinha e a gente se retira para depois rompimento depois tomar o poder. Indubitavelmente, eu acho que o PMDB já está pronto para assumir. Santa Catarina entregou cargos e tal, saíram, né? O Mauro Mariani, que é o presidente estadual aqui do PMDB, conduz essa ala muito bem, faz parte da comissão do impeachment, está lá o nome dele, nos membros, né, que o PMDB, que o líder Pisciani entregou, né, no parlamento. O Mauro Mariani, o presidente estadual aqui de Santa Catarina, é membro, é anti-governo, né, é contrário à oposição e, sem dúvida, vai tentar fazer o possível para ver o Michel Temer no poder. Isso acontecendo, muita gente acha ruim, e eu não vejo com essa ruindade toda, não. Eu acho que pode ser interessante, sim, até porque seria uma via mais democrática e eu acho que o vice-presidente hoje reúne as condições de poder compor um governo de coalizão, um governo misturado com o PMDB, com o PSDB, com alas da esquerda, como o PDT, com o PCdoB. Ele tem trânsito, Ele tem trânsito em todos os lados e é um condutor hábil, né, na política e conseguirá fazer um bom governo. Já chegou ao final do primeiro bloco. Eu falei para o senhor, tempo, mas, se o senhor me permite, nós vamos continuar mais um minutinho sobre esse assunto aqui. Ainda pode ser, vereador? Até porque a gente tem que conversar sobre isso com os nossos telespectadores. Eu falava sobre a questão, o senhor falava sobre a questão, digamos, do Michel Temer assumir e tal, poderia compor a própria oposição, ele tem trânsito, tem crédito para isso, né? Poderia ser, porque nós não podemos pensar também, creio eu, vereador, não sei a sua opinião, mas a questão do país política, simples e puramente a questão política. Nós temos que ver a economia, a inflação, enfim, tem uma série de coisas, os contratos internacionais a serem obedecidos e serem cobrados. Como é que fica essa situação toda? A coisa é muito intrínseca e bastante complicada. O senhor me permite um instantinho só? O senhor também, a senhora, muito obrigado pela sua audiência com o nosso programa Fala, Vereador. E hoje, aqui com a presença agradável e sempre importante do vereador Cleiton Luiz Bachauer, do PSD. Agora eu posso falar porque ele já oficializou para a gente, tá certo? Então, obrigado ao senhor também. A gente já volta um instantinho só. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador. É a presença aqui do vereador Cleiton Luiz Bachauer, do PSD. Vereador, para a gente dar uma encerrada um pouco nesse assunto aqui, até porque assunto tem para a gente passar uns 3, 4 programas falando sobre isso, mas vamos ter outras oportunidades, até porque as questões haverão de ter desdobramentos também. Mas a questão, por exemplo, o senhor falava, seria o remédio Michel Temer e tal. O senhor acompanhou nesses dias a questão do Lula assumindo como ministro e menos de uma hora depois sendo suspensa a sua posse e tal, a questão do juiz Sérgio Moro, que liberou alguns áudios e tal, enfim. Como é que o senhor analisa essa situação? Moro com culpabilidade, Lula sendo impedido de assumir o ministério por um juiz de primeira instância, enfim. Como é que que informações o senhor tem? Vamos lá, Carlos Antônio. Eu acho que nós vivemos uma instabilidade jurídica muito grande no país. Uma instabilidade criada pela própria inércia, né, de dois poderes, do poder executivo, do poder legislativo, né, e acaba sobrando para o poder moderador, o poder judiciário, né, que em tese foi constituído para apenas dirimir as diferenças entre os dois poderes. Mas está acabando hoje no Brasil sendo a instituição com mais credibilidade, sendo a instituição, sendo hoje o maior poder. E um poder ilegitimado pelo povo, né, porque na verdade
O Poder Executivo é eleito pela população, o Poder Legislativo é eleito pelo voto popular. Nós elegemos os representantes do Poder Executivo, elegemos os representantes do Poder Legislativo num país onde o poder emana do povo. Então, nós chamamos o Executivo e o Legislativo de poderes legítimos, legitimados pelo povo. O Poder Judiciário é um poder que foi criado para poder fazer essa moderação, de fato. Na teoria do Montesquieu, ali dos freios e contrapesos, seria o moderador, seria aquele que deu problema entre um e outro, eu vou lá e vou decidir qual está certo. Seria mais ou menos isso. E hoje nós temos um vácuo total, Nós não temos lideranças, elas estão hoje, o país está acéfalo no Executivo, o país está acéfalo no Legislativo, e o Judiciário acaba tomando espaço, porque não tem, para um não tem outro, alguém vai ter que comandar, e sobrou isso hoje no colo do Poder Judiciário. E hoje o que a gente está vendo é isso, um juiz que eu tenho muito ouvido falar, uma das coisas que eu peguei bem, uma frase que eu peguei bem, é que o juiz federal Sérgio Moro é um juiz sem toga. Toga é aquele vestido preto, que os juízes colocam. E a toga, ela serve para dar o seguinte recado: eu sou imparcial, eu não existo, a minha pessoa não existe, Quem existe é o Estado aqui. Eu estou me proclamando aqui em nome do Estado, em nome do país, em nome da justiça. E dizem que o juiz Sérgio Moro é um juiz sem toga porque ele aparece. Ele personificou o Poder Judiciário hoje. A aceitabilidade do Poder Judiciário hoje da população está num nome, e isso seria ruim. O vazamento dos grampos ocorrido lá, veja bem, tem duas vertentes. Uma é a questão da transparência, que nós temos que ter, todo o poder público tem que ser transparente. Aí outra vertente diz, não, mas espera aí, transparência também tem limite, poxa. Uma ligação pessoal entre dois amigos, ele vai sair ali palavra de baixo calão, entre uma ligação pessoal entre dois amigos ou não. Isso não foi produzida aquela fala para uma multidão, foi produzida aquela fala para um amigo comentar um assunto com o outro. Agora, se esse assunto é institucional, aí pode cair na questão da transparência. Eles não estão falando só de, tudo bem, como é que foi o final de semana, comemos um churrasco lá em casa. Não, eles estão falando de nomeação, de ministério, do porquê da nomeação, se tem o termo de posse está pronto ou não está. Opa, então aí já é um assunto institucional, aí já pode entrar na questão da transparência. Então não vejo muito a questão de ilegalidade nisso não. No vazamento do grampo seria, o filho está bem, como é que está, o vizinho, deu certo, aquela nossa viagem, seria uma coisa, seria um dado pessoal. Mas não, estão tratando da República, então aí fica uma situação meio complicada. A transparência, eu acho que nesse ponto não foi violada, minha opinião pessoal, não existe verdade absoluta nisso, todo mundo tem a sua verdade, mas a minha opinião pessoal é que o juiz não vai ter grandes problemas, ou não deveria ter grandes problemas nisso. É claro que o vazamento todo implica em várias situações, de um grampo telefônico, mas é o país, é o país vivenciando hoje uma crise institucional forte. Eu hoje acredito que nós estamos vivendo realmente essa fase, um melodrama que o Brasil passa por não ter líder, carência de líderes, os poucos líderes que estão em pé estão caindo, que é o caso ainda que o Lula personifica um herói, um líder para uma fatia da população brasileira, aquela fatia que fundou o PT junto com ele, e que caiu em desgraça, está caindo, muitos petistas que eu conheço aqui em Itajaí, históricos, de fundadores do partido aqui na nossa cidade, estão desanimados, decepcionados, não querem mais nem falar sobre política, não querem falar sobre o PT, torcem mesmo que o Lula vá preso, porque se sentem um pouco traídos também pelo herói que desapareceu, que teve a oportunidade de fazer um grande país por 4 mandatos, porque do terceiro para o 4º mandato, o povo viu que caiu ali muita mentira na propaganda eleitoral da presidente Dilma, e ali, quando ela já assume ilegitimada, já assume o último momento, o último mandato dela, sem apoio popular suficiente para poder fazer. Perdeu o crédito, perdeu a credibilidade.
e temos um Congresso também um pouco inoperante, e aí o Judiciário tomou conta, porque realmente é de fato o poder. Agora eu fico imaginando, né, a tristeza do criador desse modelo, né, a tristeza do Montesquieu, se ele estivesse vendo hoje o Brasil, se de repente ele está, né, observando isso, como alguns teóricos, né, acreditam. Então, imagina ele olhando para cá agora e vendo uma possibilidade de cassação da chapa, né, Michel Temer e Dilma Rousseff, assumiria o terceiro, né, na linha de sucessão, que seria o presidente da Câmara, né? A Câmara Federal, né, o domo voltado para cima, quer dizer, é o representante do povo, recebe a demanda do povo, né? Então, a Câmara tem esse poder maior, é o terceiro na linha de sucessão, porque é o legitimado maior pela população. Não pode assumir, né? Não tem moral para isso. Então, vai para o Senado, que é o domo voltado para baixo, que ali só as questões institucionais são resolvidas, são representantes dos entes federados. O presidente do Senado também desmoralizado. Então cai na mão do Judiciário, o último poder, né, o quinto na sucessão ali, que seria realmente o poder que não legitimado, né, pela população, sem votos. Vereador, o senhor citou Montesquieu, vou citar Maquiavel, que deve estar sorrindo aos cântaros lá, né? Deve estar dando risada de todo mundo. Porque não seguiram o conselho dele, né? E Maquiavel daria conselho ao príncipe, né? No caso hoje a princesa, como se manter no poder. Até porque, mas não dá mais fez a princesa, nada disso. Porque desse jeito, na conjuntura como tal se apresenta hoje, ela virou rainha da Inglaterra. E totalmente. Agora mesmo nomeando, nessa tentativa aí de nomear o Lula, ela praticamente uma renúncia, né? Porque daí ela mostrou que eu não tenho capacidade, vou entregar na mão do ministro-chefe da Casa Civil. Essa situação, e já vem de tempo, hoje, aniversário da Lava Jato. São 2 anos de Lava Jato, no dia de hoje, nesta sexta-feira. Há 2 anos vem acontecendo uma série de situações, e algum tempo atrás, inclusive, envolvendo políticos de âmbito federal, até tivemos problemas na nossa pequena pátria aqui em Itajaí e tal, enfim. A própria Câmara de Vereadores. Agora, para os senhores parlamentares e tal, essas situações nefastas atrapalham o trabalho parlamentar, vereador? Claro, Carlos, claro. Sem dúvida, Carlos Antônio. De que forma é atrapalhado? Imagina uma situação, o telespectador imagina que trabalha com pessoas do seu lado, né? Muita gente pensa que a gente só se encontra aqui, né, os 21 vereadores, nos dias de sessão. E, na verdade, não. Todos os dias da semana nós estamos aqui na Câmara, ou participando de alguma reunião de comissão, ou atendendo as pessoas. E os vereadores se encontram, trocam ideias, conversam a respeito de determinados projetos, constroem, né, determinadas situações e projetos também para a cidade. Tem projetos que assinam vários vereadores juntos. Ou seja, há esse diálogo praticamente diariamente na Câmara de Vereadores entre os pares. E é claro que quando há uma situação dessa, de prisão, né, de vereadores, tu te envolve emocionalmente com isso. Né? Não precisa citar nomes, mas teve vereador que foi preso aqui, que o filho dele está na mesma escola, por exemplo, do meu filho. Então, a gente chega na escola para deixar, né, o meu filho lá, via o filho do vereador preso lá, puxa, aquilo ali te magoa, te deixa numa situação, né? Não importa o que ele fez, mas a situação em si te deixa muito triste. E o ambiente fica para baixo. Então, é claro que esse reflexo a comunidade sente. Né, sente primeiro... Isto quando não é, por exemplo, jogado na vala comum junto? Não, e aí toda a instituição perde, lógico, porque aí tinha vários memes, né, várias piadinhas ali, que a Câmara se transferiu para Caianduba. Então isso tudo, claro, que mexe muito com a índole de quem tem caráter, porque quem tem caráter não dorme, né, quando acontece uma situação dessa. Né? E quando escuta uma besteira que te envolve no nome, né? Envolve teu nome dentro de alguma situação, então claro que tu fica chateado, mas é inerente ao cargo público. Vereador, como disse uma entrevista o advogado-geral da República, né? O procurador-geral da República, o PGR, ele chegou a comentar lá, né? Que o procurador, o promotor nesse país tem que ter casca grossa.
o couro grosso, né? E aqui o político também não tem é que ter. diferente. Não pode ser diferente, né? A gente tem que... tem uma frase de um querido amigo meu, né, o pastor Júnior, né? Ele fala que se nós não conseguimos viver só de elogios, tampouco, né, vamos conseguir conviver com as críticas. Então, a gente tem que saber dosar, né, viver com os dois e tocar o barco. Estamos às portas de uma eleição. Como fazer, perante tudo isso que está acontecendo aí, como fazer para pedir o voto, vereador? Simples, conversar com o eleitor. Quem pode se apresentar? Não tem como, né? Não tem outra forma. É da forma simples, bater na porta do seu eleitor, do seu amigo, explicar para ele o que fez durante o mandato, pedir a ele uma recondução se ele achar que é viável ou não, e tocar o barco. Mas o senhor, tem muito o que fazer. O senhor eu acho que deu uma receita. Quem tem alguma coisa para dizer o que fez e prestar conta, pode. Dúvida, Quem não fez, dúvida, não aproveitou, não tem. Mas aí isso é natural do processo político também, né? É claro que se precisa explicar muito, né, toda eleição, né, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, que o vereador não faz obras, né, que o vereador não consegue construir a ponte que caiu, né, que o vereador vai lá, briga, fala, pega a tua demanda, leva para o executivo, trabalha muito aqui nas comissões, né? Eu, durante todo esse mandato, principalmente, mandato passado, eu estive muito focado no executivo, eu fui secretário durante 80% do tempo, mas esse mandato eu fiquei muito também tempo aqui dentro da Câmara de Vereadores, participei de diversas comissões importantes, desde a CPI até a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que é uma das comissões principais aqui da Câmara de Vereadores, da qual eu presidi por 2 anos, todos os projetos passam por ali. Então, o nosso trabalho aqui dentro também é muito forte, né? E a população às vezes não sabe, né, como é que é isso, como é que funciona. E tu tens o dever agora, já que nós estamos politizados, já que a população está vivenciando esse momento de entender o que está acontecendo, de participar, de cobrar novas ações do seu político, vai ser importante. Também é a oportunidade que nós temos de tentar mudar esse paradigma, de tentar mudar essa situação para o eleitor. Olha, não é só... não adianta eu vir aqui te prometer aumento do salário mínimo, porque eu não vou conseguir, eu sou só um vereador. E o vereador aqui faz, né, o legislador faz isso e aquilo. Ponto. Então é importante que o eleitor saiba disso para que quando precisar cobrar, cobre o correto também, né, e não passe, não seja enrolado, como a gente viu muitas vezes acontecer nas próprias propagandas eleitorais, né, ou às vezes até mesmo sem querer. Um candidato vai lá e não sabe também direito o poder que o vereador tem. Claro. Um vereador de primeiro mandato chega aqui achando que vou mudar o mundo. E aí não consegue, obviamente. Então tem que entender o seu papel. Em 2015 e 2016, a gente tem percebido aqui na Câmara de Vereadores, no plenário, às terças e quintas-feiras, quando da realização das sessões, vereador, muita gente participando, tem vindo, deveria vir mais e mais, de forma mais frequente, mas nas sessões tem vindo, as pessoas têm vindo aqui, têm procurado os senhores vereadores, têm trazido reivindicações, têm trazido críticas, têm trazido solicitações, enfim. Eu acho que de 2015 para cá a frequência de pessoas no plenário bastante. Da Câmara aumentou. Aumentou sim, mas não só o presencial, mas uma coisa que eu reparei muito também de um mandato para o outro, do mandato passado, né, para esse mandato, é o avanço da tecnologia, que hoje também o eleitor tem contato contigo pelo WhatsApp, diretamente, Perfeito. Pelo Facebook, então acaba tirando um pouquinho do presencial dele, né, mas ele está presente em todos os momentos, né, por ali, ou por uma conversa pessoal, a pessoa vai lá, passa, olha, eu estou com esse problema, não, o caminho é esse aqui, o senhor vai lá, se apresenta na secretaria tal, conversa, né, expõe o seu problema, que lá o senhor vai ter a solução. Então, o vereador acaba fazendo esse papel de despachante da população também, né? E aí faz parte, né? Faz parte fazer esse tipo de trabalho, como também aqui de dentro, né, da Câmara, legislar, avaliar os projetos, cuidar, né, para que saia tudo redondinho e que o final, né, disso tudo está lá. A casa do cidadão itajaiense é que está recebendo, né, o fruto daquilo que é discutido aqui. Muita gente diz, mas eu não gosto de política, não quero saber disso, mas não sabendo ou não sabendo disso, aqui, né, tem muita coisa que reflete diretamente na casa de todo mundo.
todos os dias, né, o pneu do seu carro quando passa por um buraco na rua, ou seja, a alimentação da sua casa que sofre uma tributação, né, e tem um incentivo fiscal na sua empresa que você trabalha, tudo isso é feito, é passado, é conversado, é votado aqui dentro da Câmara de Vereadores e faz um efeito fantástico na sua vida, na vida do seu filho, na vida, né, que vai para uma escola, quem sabe, pública, ou que vai para uma escola privada, mas que tenha, né, nas matérias ali, o dedo político está todos os dias presente na nossa família, seja esse dedo, o dedo federal, o dedo estadual, né, e também o municipal. Nós vivemos política, nós respiramos política. E é engraçado a nossa cultura, né, do povo brasileiro, que é um povo pacífico, um povo que é conservador, mas é um povo pacífico. E hoje está eclodindo, né? E essa passividade acabou, estourou. E a gente que analisa muito o cenário internacional, né, até por causa da minha profissão, a gente vê que o povo francês, por exemplo, já teria muito mais politizado que o brasileiro e já teria terminado a paciência há muito tempo. Tomado outras ações há tempo. Mas há muito tempo. Espero que a gente não haja necessidade disso, vereador. O senhor usou bem as suas palavras lá no início do programa, falando que possivelmente a gente possa chegar a bom termo e que se termine isso. Que a saída, que vai ter que ter uma saída, né? Mas que a saída seja da melhor forma possível. Perfeito. Teríamos aqui ainda a questão de Porto, muito mais política. Teríamos aqui a questão de, nesse mês próximo de abril, em abril do ano de 2015, esteve aqui os representantes da Defesa Civil do Estado e tal, apresentando projeto para melhorias no canal retificado do Itajaí Mirim. Vai fazer um ano. Eu presidi essa Mas nós vamos conversar, se o senhor me permite, tantos esses assuntos aqui, em breves dias com a nossa coletividade. Estouramos o tempo. Eu agradeço demais, o senhor é sempre muito agradável, muito bom conversar com o senhor, que traz essas informações. Falamos extremamente pouco do seu trabalho parlamentar, que ficou para o próximo programa também, mas acredito que tenhamos feito um bom programa, porque a nossa comunidade precisa saber, né, o que o vereador pensa, a análise dele, além do trabalho parlamentar dele, o que ele pensa, como é que, o que ele faria, o que ele está pensando a respeito do contexto estadual e do contexto federal também, obviamente, com muito reflexo no nosso município, na vida de cada um de nós. Hoje, eu peço desculpas ao senhor, encerramos, agradeço e desejo muita saúde, muita coisa boa, muita paz na nova sigla, toda a sua equipe aqui de amigos, colaboradores que o senhor tem aqui, sempre muito, sempre ao dispor da coletividade, como eu vejo, e conosco da própria televisão. Obrigado, vereador, foi um prazer, uma boa noite ao senhor. Obrigado, Carlos Antônio, obrigado a todos vocês, sempre um prazer também poder estar aqui. E para você que ficou com a gente até o presente momento, claro que é sempre motivo de prazer também. Obrigado pela sintonia. Uma boa noite e até o próximo programa, amigos.